Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bom? Aqui é o professor Gabriel. Espero que vocês tenham feito os exercícios do capítulo 12. Agora iremos ver o capítulo 13, a Segunda Revolução Industrial, que versa de 1850, 60 até 1870. A Segunda Revolução Industrial. Ele foi um processo fabril que atingiu o mundo por volta de 1850 70 e é uma continuação da Primeira Revolução Industrial. Enquanto a Primeira Revolução foi na Inglaterra, a segunda ela se espalha para países como França, Japão, Alemanha, Estados Unidos e vai consolidar o surgimento de uma nova classe social, os operários ou os proletários. Marca também o crescimento de grandes centros urbanos, porque as indústrias vão se localizar nas cidades, e a difusão da educação básica, o acesso ao voto, a expansão do ensino superior nos Estados Unidos e na Europa. É caracterizado também por uma forte expansão da rede ferroviária e a implantação do navio a vapor. Também vamos observar o surgimento de invenções que vão mudar a vida das pessoas e revolucionar o continente europeu. Logo, nós temos o surgimento de uma crença chamada cientificismo, que era a crença na capacidade da ciência de explicar o mundo e promover o progresso das sociedades humanas. Logo, se na primeira revolução industrial se utilizava muito o ferro e o carvão, na segunda eles vão começar a utilizar o petróleo como combustível, que nós usamos até hoje em forma de gasolina e o diesel, o uso do aço, o uso da eletricidade, que a gente usa nas nossas casas, e o motor de combustão. Destarte vai se difundir as estradas de ferro pelo mundo e a população mundial vai crescer de forma vertiginosa. O capitalismo industrial ele vai se transformar para o capitalismo monopolista financeiro e vamos observar o crescimento de movimentos nacionalistas e a construção de identidade nacional. Nesse momento também a gente observa no passado a era das revoluções. Eu vou citar para vocês algumas das principais inovações tecnológicas. Primeiro, o navio frigorífico de Charles Tellier, que vai permitir o transporte de carne sem precisar salgar a longas distâncias. Outro, a máquina de escrever com sucesso comercial de Christophe Latin, Gideon Scott e Samuel Sul, em 1868, antes se escrevia à mão. O fonógrafo de Thomas Edison também vai ser o pai da lâmpada, que permitia reprodução e registro de som. A construção do canal de Suez, que era um canal que ligava o mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, permitindo encurtar a travessia para a África e para a Índia. E a construção da maior rodovia do mundo, ferrovia do mundo, que era a ferrovia Transiberiana, que cortava a Rússia. Também vamos ter a construção de uma rede telegráfica pelo mundo, de 1890 a 1914, que pela primeira vez na história permitia a transmissão de mensagens em tempo real, a partir do sistema de telégrafos que eu vou explicar para vocês. Vamos observar o surgimento do imperialismo e colonização do continente africano e a difusão das universidades, principalmente na Europa, com 103 universidades. O telégrafo foi inventado em 1791, o uso de corantes artificiais por William Pitt em 1856, assim não vai mais precisar cortar árvores. A invenção da fotografia, que é o registro visual, em 1826. A invenção do explosivo dinamite, ou TNT, em 1866, por Alfred Nobel. A mecanização da agricultura, com a introdução de tratores no campo, assim diminuindo o uso da mão de obra. A higiene e o saneamento básico, que chegam na segunda metade do século XIX. O uso de vacinas, principalmente vai ser importante no combate da varíola. Todos vocês olhem no seu braço direito, tem uma espécie de uma marquinha. Essa marquinha representa a vacina da varíola. E as investigações no campo da medicina social. Aqui o telégrafo, inventado por Samuel Finney Brace Morson, que ele vai construir seu primeiro telégrafo protótipo em 1835 e vai criar o famoso código Morse, que você fazia umas batidinhas que passava a mensagem. Foi muito utilizado até na Segunda Guerra Mundial. Em 1844, vai se fazer a primeira linha de telégrafo entre Baltimore e Washington, nos Estados Unidos, dando início a essa era. O telégrafo ele é o pai do telefone e o avô do celular e da internet. Aqui é a foto dele ao lado e assim como funciona. Ele funciona com a bateria e através de um fio esticado, o emissor dá umas batidinhas que repassa para o receptor. Ele recebe e vai para uma espécie de bobina de papel, onde ele intercepta a mensagem. Aqui é um exemplo das principais linhas telegráficas no mundo.
na década de 1890. Inclusive no Brasil, quem construiu essa linha vai ser o Barão de Mauá, que depois eu vou falar para vocês. Ou seja, o telégrafo cortava praticamente o mundo todo e podia se passar mensagens em tempo real, como diria o Amadeu Campos. A fotografia também vai ser inventada no século XIX. A primeira imagem versa de 1826 pelo francês Nicep Nippon, que vai fazer uma placa de estanho chamado de Betume da Judéia. Louis-Jacques Mandé Daguerre vai ter sido o autor, em 1835, da primeira patente para um processo fotográfico, o daguerrotipo. E George Westman é o que vai ficar mais famoso. Ele foi empresário estadunidense, vai ser fundador da Kodak e inventor do filme de rolo, o filme fotográfico, ajudando a trazer a fotografia para o grande público. Antigamente, quando eu era criança, toda vez que a gente ia fotografar, a gente tinha uma câmera. Colocava um rolo, colocava o flash, uma pilha e apertava. E essa câmera tirava as fotos. Hoje não, você bate a foto no seu celular, em tempo real, digital. A Kodak foi uma grande empresa até o final do século XX. Porém, com o advento da concorrência da fotografia digital, mesmo, e é engraçado que eles foram que descobriram a fotografia digital e eles foram engolidos pela própria tecnologia. Hoje é uma empresa que existe, mas não é a antiga Kodak. Aqui é um exemplo da primeira foto, o Betume de Judéia, de 1826. Aqui é uma das primeiras câmera fotográfica, o daguerrotipo, todo fechado. E aqui a câmera popularizada por George Eastman, da Kodak. Você tinha um rolo, colocava os filmes aí e tirava a foto. O TNT, que é um dinamite, que é um artefato explosivo à base de nitroglicerina, que é terra diamantiçada, que chama de óxido de silício em pó, ou com outro material absorvente, vai ser inventado pelo Alfred Nobel, na Alemanha, que vai patentear como pó de segurança para explodir, em 1867. Ele vem do grego, o nome é a palavra dinamite, e significa conectado com força. Alfred Nobel ficou tão impressionado com a sua invenção, e milionário, que ele resolveu criar um prêmio Nobel, para dar para aquelas pessoas com dinheiro da sua herança. É um valor que é administrado por uma sociedade científica na Suécia, que anualmente concede esse prêmio para uma pessoa que teve grande destaque no campo da química, da física, medicina, literatura e paz. Ele ganha um prêmio e recebe esse prêmio. É uma das honrarias mais importantes do mundo. A foto dele. As vacinas também surgem nessa época, no final do século XVIII, início do século XIX. E quem vai descobrir vai ser Edward Jenner, que foi um naturalista e médico que praticava em Berkeley. Ele vai inventar a vacina contra a varíola, que ele pegou a partir de pessoas que já tinham se imunizado, tentou imunizar outras, sendo introduzida em 1796. A varíola era um grande mal que tinha no mundo, cara. Muito grande mesmo. Inclusive ajudou a dizimar muitos índios na América Espanhola. Aqui está um quadro dele, pessoal. Observem. Outros grandes inventores da vacina vai ser o francês Louis Pasteur, que as descobertas dele vão ser muito importantes no campo da química e da vacina. Ele vai ser inventor da vacina antirrábica, que previne a rábica, e vai fazer o processo de pasteurização. Esse é muito importante para vocês. Por quê, pessoal? Antigamente a gente comprava o leite na padaria, vinha num saquinho, mas esse leite ele tinha que passar por um processo que concede a pasteurização. É o aquecimento do leite e o seu resfriamento muito rápido, no sentido de matar as bactérias e os germes e não transmitir nenhuma doença. Outras principais inovações, o uso da eletricidade, que eu falei para vocês. Primeiras centrais elétricas versam no final do século XIX. O uso de produtos químicos, o uso de petróleo como combustível substituindo o carvão mineral, o uso do ácido alumínio em larga escala na construção de embarcações e construções, o uso do motor interno, a difusão do mercado de capitais com a criação da Bolsa de Londres em 1801 e o petróleo. O petróleo vai ser uma grande descoberta. Em 1850, Jan Young, na Escócia, descobre que o petróleo poderia ser extraído do carvão e do xisto bituminoso. Ele vai criar processos de refinação ou refinamento. Em 1859, o norte-americano Edward Lansdale vai perfurar o primeiro poço nos Estados Unidos para a procura de petróleo no estado da Pensilvânia. A produção de óleo cru nos Estados Unidos, de 2 mil barris em 1859, pulou para 3 milhões em 1863 e para 10 milhões em 1874. Ou seja, o petróleo começa a ser a força motriz que move o mundo.
Se conhecia o petróleo, há relatos desde a antiguidade de subprodutos do petróleo, mas ele não era refinado. Quando ele passa a ser refinado, aí que ele passa a ser utilizado em larga escala. Aqui é uma foto da extração do petróleo em Cais, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, em 1822. E o surgimento de grandes companhias de petróleo. Uma das maiores companhias vai ser a Standard Oil Company, que vai ter de 1870 a 1811. Ela foi a maior companhia de petróleo do mundo e refinava boa parte do petróleo. Ela vai começar em Ohio, no estado de Ohio, uma sociedade formada por John Davis Rockefeller, e vai deter quase o monopólio, até sendo obrigado pela Suprema Corte a quebrar em 34 novas companhias, que vão formar a Exxon, a Chevron, a Atlantic, a Mobil, a Moil, entre outros. Aqui é um exemplo dessa primeira refinaria incrível em óleo. Ele vai ser considerado um dos homens mais ricos do mundo no início do século XX. Outros processos industriais que vão se desenvolver vai ser o processo de Bessemer, de transformação de ferro em aço, que permitiu a sua produção em larga escala e revolucionando as indústrias metalúrgicas. O dínamo, que é muito importante, que a partir do dínamo vai se desenvolver, vai se gerar energia, ou seja, ele vai substituir o vapor como força motriz. E o motor de combustão interna, inventado por Nikola Oates, aperfeiçoado por Govil Daimler, Carl Benz, Rudolf Diesel, que vão introduzir o uso do petróleo. Aqui é o processo de Bessemer, transformação do ferro no aço. Aqui é um dínamo, vocês podem observar, gera energia. Aqui é um motor de combustão interno. Todo carro tem moto, tem esse motor. E vamos ter os espetáculos das máquinas e da ciência. Vai ser um grande crescimento do número de patentes. Mais de 102 novas patentes, entre 1783 a 1802. Também vamos ter um aumento do controle do trabalho, principalmente a disciplina e o controle do tempo, onde vai se imperar a lógica capitalista, que tempo é dinheiro, um aumento no ritmo de trabalho, número de horas, na produção contínua ininterrupta, ou seja, nunca para a produção, de manhã, de tarde, de noite. A introdução de um horário rígido, hora para sair, hora para chegar, hora para comer, é quase a nossa vida cotidiana. A especialização do trabalho, cada um começa a saber uma parte do seu trabalho, e vai ter a disciplina no local de trabalho, uma relação quase militar. E a presença do assalariado. Para tentar controlar um pouco essa situação na Inglaterra, eles vão criar as casas de trabalho em 1834. O que eram essas casas de trabalho? Elas são oriundas da Baixa Idade Média, que existia a partir dos atos dos pobres. Era uma casa que visava reinserir os desempregados e fornecer ajuda para a sua subsistência. A igreja ajudava na sua administração e acabou um depósito para crianças desamparadas e idosos inválidos. O objetivo dessas casas de trabalho era garantir uma subsistência mínima. Aqui é um exemplo desse imperialismo da hora, o ponto. Quando você chega no trabalho, você bate um ponto. Quando você sai do trabalho, você bate outro ponto. Ele marca a assiduidade, a regularidade e a pontualidade. Ou seja, tem hora para tudo, meu amigo, no trabalho. Hora para chegar, hora para sair, hora para fazer tudo. E nesse período de 1871 a 1914 vai ser chamado de Bela Época. Vai ser um período que vai se iniciar depois da Guerra Franco-Prussiana até a explosão da Primeira Guerra Mundial. Vai ser um momento que vai ter poucos conflitos militares dentro do continente europeu, e onde a Europa vai ser marcada por um clima intelectual e artístico e profundas transformações, principalmente na sociedade burguesa. Logo aqui é um exemplo de um quadro, Danse Moulin Rouge, de Henri Toller-Latte, observe as mulheres, os homens, é a sociedade do cavalheirismo. O surgimento de alguns conceitos, como uma corrente chamada impressionismo da arte, que vai surgir na pintura francesa no século XIX e vai ser um intuito de dar essa impressão, demonstrar ele tinha orientações, rompe completamente com o passado, utiliza elementos sob a ótica e efeitos de ilusões de ótica, é contra a cultura tradicional e pertence a um grupo individualizado. Sempre vão pintar para o exterior. Um considerado pai é Claude Monet e o seu quadro Impressão do Nascer do Sol. Observem à sua direita. E o cubismo, outro movimento que surge dentro das artes. Surge no século XX, nas artes plásticas, tendo como referência fundadores Pablo Picasso e Georges Basquiat. Suas principais características eram geometrização das formas e volumes, renúncia da perspectiva,
O claro e escuro perde a função, representa a ação do volume colorido sobre a superfície plana, sensação de pintura escultológica, cores austeras do branco ao negro, passando pelo cinza e por um ocre apagado, o castanho suave, e cores fechadas. Esse quadro de Picasso, Guernica, ele é muito famoso. Ele retrata o bombardeio na cidade de Guernica pelos alemães. Logo, eu quero que vocês observem a pintura geométrica dele. Essas perspectivas do Picasso, a geometrização das formas. Observem. O uso das cores, do branco ao negro, passando pelo cinza. Esse quadro representa esse massacre. Picasso foi um importante pintor dessa época. E o surgimento do cinema. O cinema surge no final do século XIX e se difunde no início do século XX. Sua primeira exibição vai ser no Grand Café de Paris, em 28 de dezembro de 1895, e o filme, que um dos primeiros filmes, vai ser A Viagem à Lua, baseado na obra do Júlio Verne e do Asghar El, O Primeiro Homem na Lua, dois escritores de ficção científica. E aqui é uma foto para mostrar para vocês. O cinema, ele vai revolucionar, porque ele vai permitir a apresentação de um mesmo espetáculo várias vezes num dia, sem cansar as pessoas que se apresentam, porque fica registrado. Diferentemente do teatro, que o cara pode fazer no máximo 3 apresentações por dia, o cinema não, você pode fazer várias sessões. Isso vai trazer muitas mudanças para a sociedade europeia, que faz uma forma de divertimento. Eu trouxe para vocês um trecho desse primeiro filme, gostaria que vocês assistissem. Vamos ver juntos. O primeiro filme, Viagem à Lua, baseado nesses dois livros que eu falei para vocês, e é muito interessante. Direção do filme, Georges Méliès, com assistência do seu irmão Gaston Méliès. Um dos pais do cinema são considerados os irmãos Lumière. Vamos ver o filme, pessoal? A Viagem à Lua.
Aí, pessoal, eles já estão na Lua, já estão na Lua, ali Saturno em cima, eles já fazem essa viagem e começa a nevar. Oi.
se encontram com os habitantes da Lua. Aí isso fugindo, indo embora. Estão fugindo da Lua, pessoal. Aí chegam de volta na Terra. Eles são recebidos por todos. Aí são saudados. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do filme, dos primeiros filmes, A Viagem do Homem à Lua. Deem uma lidinha no conteúdo do livro. Façam os exercícios. Pessoal. Tchau.